Então vamos lá, a gente vai fazer a simulação aqui desse túnel de vento, né, para esse carro, tá? Obviamente, um túnel de vento eu preciso de dimensões bem maiores do que essas aqui, tá? Tem relações maiores por conta da parede, né? A parede tem que estar o mais distante possível do objeto para que isso aqui não interfira no resultado, tá? Então tem essas nuances aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, como eu sempre recomendo, né, para os alunos, isso aqui é opcional, é questão de gosto, tá? Na parte CFD a gente partia a simulação ao invés de usar, né, um fluxo de trabalho com análise systems, tá? Eu recomendo usar dessa forma aqui. Então vamos lá, eu vou puxar aqui uma geometria, tá? Vou chamar aqui de car e vou abrir aqui o Space Clean. Então, basicamente, essa geometria ela está pronta, né? Então, eu tenho um objeto. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um outro túnel de vento, se vocês quiserem, depois dessa atividade aqui, para vocês verem como extrair o volume, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer aí. A gente inventa um quadrado aí e faz a simulação, tá bom? Vocês que fiquem à vontade aí, mas para mostrar aqui já vai estar pronto, basicamente. Ou seja, é o túnel de vento só com a parte externa, a parte do fluido. O carro já foi retirado do interior do meu domínio, tá? Então, se vocês quiserem, a gente também pode fazer. Pegar essa mesma ideia, só que aí em vez do carrinho eu vou colocar, tipo, como se eu tivesse um sólido, uma geometria lá que eu inventei e agora eu quero fazer o estudo dela. Deixa eu abrir aqui pra gente. Tá gravando, tá? Tá. Deixa eu entrar aqui. Enquanto isso, vou olhar o zap. Isso aqui demora. Tá abrindo os piscando. Depois que eu abro ele inventa de abrir. Então vamos lá. Vou abrir aqui a pastinha, né, para inserir a peça. Então tá salvo em arquivos TXT ó, no Parasolid. Então vou importar aqui a minha geometria. Aí uma coisa aqui é o seguinte, né? Aqui já tá, digamos assim, um galeto desossado, né, na geometria. Porque ele já fez todo o tratamento, mas a gente, quando terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse tratamento aqui, tá bom? Deixa eu fechar esse outro aqui. Então eu vou comprar um computador novo. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tinha uma geometria de um carro, tá?
E aí foi criado, né, um volume, né, de ar. E aí depois ele é extraído, porque aqui como eu não vou ter CHT, não vou ter transferência de calor conjugada aqui entre o carro e o fluido, eu quero ver só a parte do escoamento, né, sem transferência de calor. Então eu extraio a parte mecânica, né, a parte física do carro, deixo só a casca, que é o que importa pra gente, tá bom? Então uma coisa aqui que eu sempre falo, né, aqui vocês têm que ter muito cuidado em colocar as condições de contorno já aqui, tá? Porque senão lá no fluid vai ficar horrível. Então aqui essa face, né? Olhando para cá, ó, eu tenho o carrinho, né? Então essa face aqui eu vou criar um novo grupo, tá? Posso digitar Ctrl G e vou colocar aqui os nomes, tá? Coloca o nome em inglês porque aí ele já associa o nome à condição de contorno lá. Então ele já meio que faz o setup para você também, tá? Então ajuda ele que ele te ajuda. Isso aqui vai ser um outlet, tá? Vou digitar aqui Ctrl G, vou criar um novo outlet, tá? Então coloca em inglês porque ajuda você, tá? Essa face, essa e essa eu vou chamar de wall, tá? Então vou chamar aqui de wall, tá? Que é a parede externa. E aí para poder plotar separado, porque assim, se você não colocar quem é quem, o CFX, qualquer solver ele já associa que é uma parede, tá? Então tenham cuidado. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa face aqui interna e vou chamar que é a parede do carro, tá? Então eu vou clicar aqui nessa face, tá? Por quê? Porque aí eu vou ter o plot de pressão só dessa superfície aqui, tá? Então eu posso plotar resultados só nessa criatura aqui. Tá bom? Ó, então toda essa região aqui que vocês estão vendo, ó, vai ser o que eu vou chamar de parede wall car, tá? Só para diferenciar. E essa parede aqui, ó, se você olhar, o carro tá partido pela metade, tá? Então isso aqui é uma simetria, porque como eu tenho simetria no escoamento, então eu não preciso simular o carro completo, então eu economizo, tá? Então essa face aqui vai ser a face de simetria. Então eu vou colocar em inglês também, simetria, tá? Pronto, fechou aqui, né? Foi rapidão, foi basicamente colocar a nome, né? Dar nome aos bois e começar a fazer a simulação. Então isso aqui já está o galete desossado. Quando acabar essa simulação, a gente vai fazer uma do zero, mostrando como fazer isso, tá? E colocar também fazer um volume, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Vou dizer que sim. Dar um nome aqui qualquer, tá? Eu vou fechar aqui a geometria, tá? Pronto. Ele faz isso porque eu não estava salvo. Então eu tenho que vir aqui, importar. Você já sabe, né? Escoamento externo. Deixa eu só ver aqui o formato. Pronto. Agora eu vou puxar aqui a caixinha do mesh, né? Solto na célula D2. E aqui eu vou abrir o mesh para a gente fazer a malha, tá? A malha não tem muito o que fazer. Eu vou só dizer que é uma malha para CFD, dizer que é elemento de segunda ordem e nada mais do que isso, tá? Nesse momento eu não vou fazer nenhum tratamento específico da malha. Vou pegar essa malha aqui, tá? Porque daqui a pouco a gente vai fazer um escoamento periódico. Aí lá a gente vai fazer uma camada de prisma para vocês verem como fazer isso, tá? Deixa eu abrir aqui o mesh. Professor Ângelo, boa noite. Enquanto o mestre está chegando aí. Frente broca. Do mesmo jeito que o Ângelo já apresenta uma proposta de malha, ele já poderia, ou ele já tem assim disponível uma proposta de túnel de vento para aplicações assim como fosse um padrão que ele já pega
ou a gente teria que toda vez configurar isso, a gente só precisaria basicamente colocar túnel de vento ou qualquer outro estudo de escoamento, eu já queria aqui um padrão que a gente já pudesse baixar e utilizar, já consagrado, em vez de ter que parametrizar? Isso. Boa pergunta, Ricardo. Na verdade, os fabricantes de software eles trabalham em cima disso, né? Então a ideia deles é aumentar a produtividade. Então, por exemplo, se tu trabalha numa indústria automotiva fazendo teste de túnel de vento, aí muda um aerofólio, aí tu vai ter que fazer todo o setup. Então, de cara, aqui na estrutura do ANSYS, você consegue, por exemplo, é, fazer o setup, mas que aqui o setup está pronto, tá? E aí eu altero a geometria, eu consigo trazer isso, esse setup aqui já deixo acoplado, aqui já dentro desse ambiente do Workbench, tá? Infelizmente a malha você vai ter que refazer. Agora existe um negócio que você pode fazer que é isso aqui, ó, o ACT, tá? O ACT na verdade, você vai criar um workflow de automatização do teu produto. Então, por exemplo, a gente tem um fabricante de válvula e quer testar vários tipos de obturadores das válvulas ou geometria da sede. Aí, para evitar que você fique o tempo todo fazendo um setup que já é o padrão, né? Porque se você já tem um experimento e não muda, né? Aí você cria esses com essa ferramenta aqui, tá? Então essa ferramenta aqui você cria um workflow, ou seja, você cria toda uma geração de malha, você pega os campos que são importantes para você, por exemplo, você vai criar a malha. Ah, eu quero também estudar se a camada de prisma é diferente. Então você coloca caixinhas específicas para você mexer só ali, entendeu? É como se fosse assim, agora eu vou entregar para o cara rodar vários casos. Um exemplo disso, que já é pronto, é esse cara aqui, ó. O IC Engine. Se você abrir aqui, é uma interface gráfica diferente do Fluent. Mas o solver que está aqui por trás desse cara é o Fluent. E aí o que é que esse cara faz? Ele já cria um ACT, né, que é uma customização do Fluent, focado para você simular cilindro de motor de combustão interna. Outro exemplo de customização que já existe nessa linha trabalhar com turbomáquinas dentro do CFX, tá? Então, quando você ativa o modo turbo do CFX, ele já te ajuda, por exemplo, fazer a malha, já cria uma malha hexa automaticamente. Então, assim, tu não faz nada, é impressionante como tu aperta 3, 4 botões e o negócio sai feito caldo de cana, tá? Então, você pode fazer isso e todo fabricante, o StarCCM também tem isso. Está CCM, você deixa tudo o setup pronto, você só faz jogar a pastinha lá em cima com a geometria nova e ele tenta reaproveitar, né? Como se fosse aquele conceito de reaproveitamento de código, né? Que a gente tem na programação, né? A mesma coisa aqui, é reaproveitar setup, para você não ter que fazer tudo do zero, tá? Então, são essas duas opções. Ou pegar os ACTs que já tem pronto da ANSYS, ou fazer por aqui, né? Eu particularmente, eu posso fazer vários estudos aqui, mas o setup eu não mexo mais. Eu já copio e colo, tá? Se eu melhorar a malha aqui, eu faço só o acoplamento, ele já entende, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui fazer um refinamento ou fazer a mesma malha, mas, por exemplo, mudando as velocidades. Ah, eu quero rodar aqui com velocidade tal, o dobro da velocidade e comparar aqui os resultados. Então, eu não faço o setup novamente, eu copio e colo. Ou, se você quiser uma coisa mais específica, você pode usar o ACT, tá? E aí a gente precisaria fazer um curso para fazer essas customizações aqui das ferramentas, tá? Eu vou fazer aqui a Obrigado, malha. professor. Nada. Eu vou fazer aqui a malha, tá? Aí aqui a gente tem que ter cuidado, né? Porque agora aqui eu estou usando o mesh, né? E aí eu não estou com o setup já pronto. Ó. A física de preferência eu tenho que lembrar de alterar para o que eu quero, porque aqui ele faz malha para todo tipo de criatura. Então, aqui é a malha para CFD, eu vou usar o solver de preferência, vai ser o Fluent, e aqui eu mudo para elemento quadrado, tá? Vou adotar aqui esse padrão que ele está me sugerindo aqui, e vou mandar rodar, pelos motivos que você já sabe, né? Questão da malha, tempo, né? Eu preciso rodar isso aqui durante a aula, então para não perder tempo, né? Aí a gente vai fazer uma malha bem modesta, tá? Então eu tenho aqui uma malha que vocês já estão vendo que por padrão, né, ele já gera
uma malha tetra, né? Como é de se esperar. E aqui na malha você tem alguns setups que você pode fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o size. Deixa eu só. Esse negocinho é chato. Né? Essa porcaria aqui. Então você tem aqui o size, por exemplo. Então aqui você pode utilizar, né, fazer alterações. Por exemplo, taxa de crescimento do elemento. Ele trabalha com a taxa de 20%. Tá? Você pode ativar o deferring ou desligar. Então por padrão ele já deixa ativo. Capturar a curvatura, que é exatamente chegar numa região com curvatura e ele melhorar a malha em regiões curvas, tá? Então isso é uma técnica que ele faz. Você vê que ele refinou mais a malha e a malha vai crescendo numa taxa de 1.2. Então tudo isso aqui é padrão, mas você pode alterar, tá? Então aqui eu posso dizer que eu não quero, por exemplo, eu vou chegar aqui e dizer, não quero que você ative a curvatura, ou seja, não melhore a malha. Aí eu vou e mando fazer a malha novamente, tá? Então isso você vai escolhendo, mas ele faz para você, ó. E aí dá um problema porque ele não consegue pegar, ó. Deu um erro aqui com o pet conforme, tá vendo? Aquele o negócio lá que eu mostrei para vocês, ó, porque o elemento ficou muito grande, tá? Para esse padrão de tamanho que ele tá usando, 64 milímetros. Então, aí, obviamente, né, eu vou ativar a curvatura, tá? E aí depende, às vezes esses padrões aqui que ele coloca, às vezes pode dificultar a tua malha, pode ficar uma malha muito grande, de forma desnecessária. É claro, cabe a você fazer o julgamento, tá? E claro que essas regiões aqui, elas precisam ter uma malha mais refinada, porque é onde eu vou capturar o campo de pressão, por exemplo, que está incidindo sobre a minha estrutura, tá? Eu posso também ativar o Proximity, tá? O que é que ele faz? Ele, por exemplo, nessa região aqui, ó, se você ativar o Proximity, ele vai malhar proporcional também à proximidade de superfícies, tá? Então a curvatura ele aumenta o tamanho aumenta a malha, né? Aumenta o refinamento e o Proximity ele pega uma região como essa aqui mesmo e mete malha, tá? Eu vou ver aqui se ele faz aqui de uma forma relativamente rápida. Tá? Porque às vezes esse Proximity ele atrapalha, porque ele gera muita malha em regiões que não são interessantes para a gente, tá? Por isso que ele já por padrão deixam desativado, tá? E aí, claro, você pode mudar isso aqui, tá? Essas configurações, isso aqui é o que a gente chama de configurações globais, tá? E aí, claro, você pode vir aqui na malha e alterar malha, o método que você pode forçar. Aqui ele está no modo automático, tá? Então ele vê o que é melhor para ele. Tá, ó, você já vê que a geração da malha já fica mais pesada. Por quê? Porque ele vai tentar malhar aqui essa região, tá? E aí pode dar problema. Se você vê que vai demorar muito, né? Então você vem aqui nesse quadradinho vermelho e manda parar isso, tá? Porque vai demorar muito e vai ficar uma malha grande e você não tem essa necessidade de fazer uma malha refinada nessa região, tá? Então tem que ter essa noção aí do que fazer, tá? E aqui são, obviamente, controles globais, né? Ou seja, para a malha inteira. Se você quiser um controle específico, por exemplo, eu posso querer forçar que ele crie um tipo de malha nessa roda, né? Então eu crio aqui um método, tá? Digo qual é a região que ele vai aplicar o método e peço para ele fazer. Então o método no geral ele vem automático e aqui você tem aquelas opções, ó, multizone, sweep, e aí ele vai tentar malhar, nem sempre ele consegue, tá? Então às vezes você tem que ajudar fazendo slices na geometria, enfim. Tá? Eu vou tirar aqui para não, eu sei que vai dar uma malha muito grande aqui. Tá? Então aqui o objetivo era mostrar esses controles, né, a influência deles. E um outro, né, vou rodar aqui a malha aqui no modo padrão, tá? E aí o outro é você verificar a qualidade. Então eu vou mostrar aqui agora porque eu estava falando sobre o skewness, né? Então a gente vai pegar uma métrica de malha, tá? Aqui nessa parte, né? Então eu tenho, deixa eu só diminuir aqui o size, tá? Então em quadro. Professor, Oi, pode falar.
Uma outra pergunta. Falou que essa taxa de crescimento aí que é colocada é 1,2. Isso. Mas eu percebi aí, não sei se foi impressão minha, mas que a partir de uma certa posição, a taxa fica sem crescer, fica mais ou menos uniforme. Então, a pergunta, na verdade, que são duas perguntas. Por que 1,2? Qual é a influência disso para mais e para menos? E a partir de que posição ele entende que não precisa mais ter essa transição ou essa taxa de crescimento? Beleza. Eu também já fiz essa pergunta lá na ANSI, porque é 1.2, né? E aí eu vou responder o que o cara me respondeu. Eles já fizeram estudos, tanto para a camada de prisma quanto para o crescimento. Eles fizeram estudo que essa taxa de 1.2 é a melhor taxa. Então eles já fizeram com 1.19, 1.17, tá? E eles verificaram que essa era uma taxa que fazia você economizar a malha, tá? E ao mesmo tempo você tinha um crescimento, porque eu não posso pegar, por exemplo, um elemento aqui desse tamanho e já partir para cá. Por quê? Porque vai dar uma qualidade de malha ruim, tá? Então eles chegaram nesse número mágico, né, que a gente chama na engenharia, né, de 1.2, que é onde essa transição se torna mais suave, né? Você observar aqui nessa malha, né, onde ele tentou refinar, ele criou uma taxazinha de 1.2, mas logo depois depois de um certo, a partir de 5 ou 6 elementos, ele já começa a trabalhar de uma forma, um tamanho igual, tá? Então você olhar aqui, ó, aqui praticamente essa malha não está nem enxergando essa região, tá? Então ele chegou num determinado ponto aqui, aí ele começa a trabalhar com um elemento igual, tá? Então Tem qual critério de transição que ele passa a. Qual o critério que define essa transição? Tá, aqui no caso dessa transição para um elemento maior, eu vou ser bem honesto contigo, eu não sei o que é que ele está usando, tá? Eu sei que na camada de prisma, na camada do inflation, eu determino isso. Eu digo quantas camadas eu quero, né? Eu quero 5 camadas, 10, 30 camadas, e ele vai me obedecer. Aqui ele está fazendo de forma automática. Aí eu não vou chutar, tá? Não vou dizer, depois de 10 elementos ele para. Mas eu sei que ele consegue porque ele fez um refinamento próximo, tá? Porque ele pegou o algoritmo de curvatura, então ele já criou o refinamento por conta da curvatura, e aí ele pegou essa taxa de 1.2. Chegou a um determinado ponto que ele vê que está uma distância aí, eu não sei qual é o critério que ele está usando, a distância ou o tamanho do elemento, ele para, né, e começa a fazer o elemento ficar com tamanho padrão, né, no questão do far away, né, longe, né, quando o elemento distante ele vai e cresce. Se você pegar um túnel de vento, por exemplo, para um avião, você vai ver uma bolinha preta lá no centro de uma esfera, né? Quando você vai ver, a bolinha preta é o avião, ou seja, ele cria essa taxa de 1.2. Aqui não influencia muito para a gente, mas para um avião, por exemplo, perfil aerodinâmico, que você tem aí uma quantidade gigantesca de elementos, isso aí influencia muito, tá? Então, por exemplo, poderia mudar aqui a taxa para, sei lá, 1.5. E aí a gente ia ver que isso aqui ia ficar maior, os elementos próximos, né, das curvaturas, tá? Mas assim, eu não sei te dizer, certo, qual o critério que ele usa exatamente, se é distância ou tamanho do elemento, tá? Isso aí eu sei que eu controlo no inflation, isso aí que eu consigo controlar a quantidade de camadas que eu quero que ele respeite essa taxa, tá? Agora, o porquê de 1.2 é porque eles já fizeram esse estudo. Por exemplo, se você vier aqui na parte de métricas, né, da malha, então eu abri aqui Quality, tá? E aí eu tenho uma porrada de métricas, tá? Então eu uso essa aqui, o Skillness, tá? E aí ele cria esse gráfico de distribuição, tá? Então, por exemplo, isso no passado, Ricardo, era um motivo de um estudo, né? A galera estudou isso, né? Fazia vários artigos alterando esses parâmetros de seja lá o que for da parte numérica, né? O cara ia lá e dizia, ó, fiz um estudo variando, por exemplo, os valores dos pontos de Gauss e cheguei a um ponto otimizado, ou seja, se eu tiver tantos pontos de Gauss para determinado tipo de elemento, então isso era digamos, a vibe dos caras de computacional, né? Ficar alterando esses algoritmos e chegar no ponto ótimo. Então eles conseguiram, né? Eles chegaram no estudo e disseram, não, 1.2 é o que dá a melhor taxa de tamanho do elemento e qualidade da malha. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um gráfico de distribuição, tá?
aqui são os números de elementos, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa barrinha aqui, ó, eu tenho um elemento com a qualidade de um skewness 0,25. Se eu clicar sobre ela, ele vai me mostrar os elementos que estão nessa qualidade. Então, observe que são muitos elementos, quase todos os elementos dessa malha estão com a qualidade muito boa. Se você aproximar, você vai ver que os tetaedros estão bem comportados, né? Não estão tão distorcidos, né? Até mesmo esses menores, ó. Então eles estão com um skewness bom, tá? Então a gente pode alterar aqui, Ricardo, a taxa para 1.5 e de repente verificar que além de eu posso economizar em malha, mas eu distorci muito a minha malha e a qualidade aqui ficou prejudicada, tá? Então eu tenho aqui, ó, elementos com uma qualidade excelente, tá? Obviamente são os elementos que estão mais distantes, né? E nas regiões mais curvas, né, ó, você já observa que tem alguns pontos onde eu tenho aqueles elementos agulhas, ó, principalmente aqui embaixo do assoalho do carro. Mas se você observar, são poucos elementos, tá? Então é uma quantidade ínfima, tá? E aí, claro, eu tô aqui no valor que está na faixa de 0,94, né? Então já tá, foi exatamente aquele trecho da roda, ó, tá? Só um pedaço, tá? Mas no geral a malha tá razoável aqui e com tamanho de elemento bom, tá? Então é só para Obrigado, professor. vocês avaliarem. Obrigado. Nada, Ricardo, pode ficar à vontade aí para perguntar. A gente aqui nunca deixa de responder, nem que a resposta seja não sei. Mas sempre vai ter uma resposta. Uso muito, viu? Uso muito. Aprendi com você isso, viu? Você dizia isso, eu ria que só na aula. Você falava bem sério, olha, aqui tudo que você perguntar não sairá essa resposta. Aí eu olhei assim, mas esse cara é muito bom. Aí depois vinha a piada, né? Nem que seja não sei. Aprendi com você. Então vamos lá. Então aqui tá claro, né, gente? Assim, existem alguns padrões que já são usados, né? Aqui são as métricas que eu posso utilizar. No geral eu uso essa, tá? Mas vocês podem usar outras, né? Tem várias aqui. Você tem o aspect ratio, que também é usada para CFD, tá? Mas eu gosto de usar uma só porque aí eu já decoro o que é que significa, né? Eu sei que para cá tá ruim o elemento e para cá tá bom, tá? Então vou fechar aqui e a gente já pode fazer a simulação. Um outro cuidado que vocês têm que ter, né? Agora eu vou conectar aqui o setup do Fluent, né, na malha. E aí sempre, né, não esqueçam que quando eu faço essa conexão, ele pede para fazer um update aqui na malha para poder fazer a conexão, tá? Então não esqueçam disso aqui, ó, de atualizar. Senão você vai abrir o Fluent e ele não vai importar a malha, tá? Então preste atenção nisso aí. Deixa eu atualizar e a gente pode abrir a malha. É só aproveitando esse negócio de malha, né? Tem um artigo que um cara fez, ele falando exatamente da malha poliédrica, né? Assim, falando que é uma malha melhor ou equivalente em alguns momentos a uma malha hexa, né? E aí a vantagem dela é que exatamente você consegue um nível de automatização, tá? Então tem cara que estuda esse tipo de coisa, né? Observando isso aí. Depois que o cara já descobre o resultado, ninguém vai ficar mudando isso, né? Assim, eu vou mudar, fazer um estudo sobre a taxa de crescimento do elemento, né? Tem algumas coisas que ficam consagradas, né? Bem, aqui é onde você pode, né, como eu falei para vocês, né, você pode alterar a quantidade de processador, dependendo da tua máquina, se você tiver GPU, né, enfim. Como não é o meu caso, né, eu estou com uma maquininha, uma carrocinha aqui, então não dá para usar GPU, não tenho GPU. Então vamos abrir aqui o setup, tá? Então é um setup relativamente simples, né, não tem muito o que fazer.
mas é mais para vocês irem se acostumando, porque agora é uma interface diferente daquela que a gente vinha fazendo aula a aula, né? Então isso gera um certo desconforto para o usuário, né? Essa coisa de mudar de interface não ajuda. Mas está bem legal, tá? Acredita em mim, já foi pior. A interface do Fluent já foi terrível. Eles melhoraram muito. Vamos esperar que ele fazer o update da malha. Aí por padrão, né? Você vê que ele já abre aqui na pastinha domain, então a gente vai a gente já vai fazendo o fluxo, tá? Pronto. Então ele importou aqui, ó, por padrão, né? Eu mostrei para vocês. O azulzinho são as entradas, o vermelhinho a saída, esse amarelinho aqui é a simetria e o cinza são as paredes, tá? Nessa primeira página aqui, né? Eu vou só checar a malha, posso checar por aqui. Observe que no Fluent você tem 3 lugares, né? Tem aqui, tem a árvore de projeto e tem aqui agora, né? Que são essas abas. Então, para onde você quiser, você faz a mesma coisa. Então eu estou checando aqui a malha. Então aqui ele tem um console, né? Então ele mostra aqui a malha obviamente está tranquila, tá? Aqui o Solva, né? Vou usar o Pressure Base, né? Eu já tinha explicado por quê. Vou trabalhar com a simulação regime permanente, tá? E não vou ter efeitos de gravidade. Na parte da física, né? Basicamente, eu não vou mexer em nada porque ele já, por padrão, ele já tá, ele escolhe, né? Ele recomenda, né? O capa ômega. Inclusive no PowerPoint que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver que eu seleciono o capa epsilon. E aí quando eu seleciono o capa epsilon e mando ele fazer uma checagem da simulação, ele dá uma recomendação. Ele diz, ó, a gente recomenda tu usar o capa ômega e tal. Então ele meio que dá um avisozinho aqui pra gente usar o capa ômega, tá? É o que eles recomendam, tá? Quando eu tô usando o CFX, eu uso muito o capa epsilon, tá? É o carro de tanque de guerra aqui. Eu vou deixar aqui o que ele está recomendando. Vou dar um OK, tá? Então basicamente não mexi em nada, tá? Por padrão ele já traz uma simulação que ele considera já com o número de Reynolds alto, é o caso da gente, tá? Então aqui vou em materiais. Na parte de materiais, por padrão já tenho o ar, então não preciso fazer nada aqui, tá? Eu vou usar o ar constante, então já está por padrão. Aí venho aqui na sequência, ó, eu tenho aqui as zonas, tá? Então aqui vou em Cell Zones, né? Eu tenho aqui o túnel de vento. Então aqui é só para o desencargo de consciência e também de criar uma rotina para vocês, tá? Mesmo sabendo que por padrão já coloca o ar e já coloca no volume o ar, né? Eu venho aqui e confiro para criar esse hábito, né? Esse hábito de verificar as coisas, tá? Então eu estou verificando, por exemplo, qual o material que eu estou usando no meu volume, tá? Então aqui por padrão ele já colocou o ar, tá certo? Então eu só faço confirmar. Não precisava fazer isso, tá? Mas é só para criar essa cultura. E agora eu vou nas boundaries, tá? Então é importante você colocar nome, tá? Porque aí eu já, ó, em let fui eu que coloquei esse nome. Então ele já, o tipo ele já escolhe para você. É a única trabalho que você vai ter aqui, ó, é editar e colocar o valor da condição de contorno, que no caso da gente aqui é 1 metro por segundo, tá? Então eu vou colocar aqui a magnitude 1 metro por segundo, só isso, tá? Depois a gente vai tentar explicar algumas coisas da interface aqui, tá? O que é que significa cada uma dessas coisas, tá? Como a gente está no início, eu quero que vocês se atenham a fazer algo simples e depois a gente vai sofisticando aí o setup. Um outro que também não precisa fazer, mas aí por padrão é bom a gente já criar esse hábito, né? Então ele já coloca aqui, ó, a pressão de saída, né? Você edita aqui. Lembrando, né, que no caso do Fluent ele já deixa como padrão um ATM, tá?
Então, quando eu coloco zero aqui, significa dizer que eu tenho pressão atmosférica na saída da minha simulação. Então, no caso aqui, eu não precisaria nem mexer, tá? Mas eu sempre crio esse hábito de mostrar para o aluno. Porque aí vocês vão ver quando a gente for fazer um escoamento compressível, aí eu tenho que ir lá e alterar nas condições operacionais do Fluent e dizer que a pressão é zero, a pressão absoluta é zero, tá? Porque aí ele faz a pressão relativa, né? A pressão manométrica. Vou fechar aqui. Simetria, ele já puxa a simetria automaticamente, né? Então não tem o que fazer. Tá? E paredes, né? Aqui ele criou outras paredes porque eu nem necessariamente coloquei tudo, tá? E o wall não tem o que fazer, né? O wall é só se você tiver transferência de calor, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um de transferência de calor para vocês verem como é, tá? Tá bem, é basicamente isso, tá? E agora é rodar, tá? Então, vou aqui em Solution, vou fazer a minha inicialização, tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui um pouco sobre essa questão da inicialização, tá? Nos próximos slides. Venho aqui para rodar, dou um check case aqui para ver como é que está a criatura, tá? Então ele só dá aqui umas recomendações, tá? Nada demais. E agora por fim vou rodar Run Calculation, tá? E aí eu vou colocar aqui 100 interações, tá? Por padrão ele tem aqui eu posso colocar aqui, né, os resíduos, tá? Eu tenho aqui os resíduos, mas vou mandar rodar aqui, vai ser 10 a menos 3 o padrão dele. É um resíduo grosseiro, tá? Mas é mais pra gente rodar rápido aqui. Vocês vão ver que nas outras simulações eu vou pedir para colocar um resíduo menor, tá? Então aqui está o gráfico de resíduos, né? Eu já falei para vocês sobre o significado disso aqui. Então, cada equação aqui que ele está resolvendo, a equação da continuidade, capa ômega, né? Que é a equação que ele acrescenta por conta do modelo de turbulência. E aqui está indicando que eu estou reduzindo o resíduo, ou seja, de uma interação para outra, né? Isso aqui é um processo iterativo, tá? Então ele calcula a velocidade anterior e subtrai aqui e dá o resíduo, tá? Que aí o erro, quando chegar no valor 10 a menos 3, aí, ou chegar em 100 interações, ele vai parar de resolver isso aqui. Depois você me lembra aí, né? Tem como você também fazer um negócio que eu acho legal. Você mandar ele plotar. Eu não sei se eu tenho isso nos vídeos lá que eu fiz. Mas você já manda ele plotar aqui a simulação. Ele vai, a cada iteração, ele vai atualizando o plot, né? Então é bem legal também. Eu aprendi isso lá no Star CCM. E aí os caras da ANSI depois fizeram isso, né? Eles criaram também essa... É bem legal para você acompanhar a simulação. Depois eu vou fazer um aqui para vocês. Ó, vai chegar aí em 100 interações, né? E o resíduo da equação da continuidade está bem alto ainda, né? 10 a menos 2. Então isso é um indicativo que eu precisaria colocar mais interações aqui, deixar rodar mais, tá? Mas enfim, agora vamos criar aqui os resultados, tá? Então aqui na aba de resultado tem uma série de coisas que eu posso fazer. Como eu já tenho uma face que é simetria, eu não preciso criar nenhuma região onde eu queira plotar o meu resultado. Então venho aqui em contorno, vou criar um novo, tá? Esse contorno aqui eu vou chamar ele de pressão, certo? Já está aqui o contorno de pressão, tá? Só isso, não preciso mexer em mais nada. E dou um display aqui. Vou mandar ele salvar e mostrar aqui o gráfico. Cadê? Tá rodando ainda, caramba.
Tá dizendo que tá inválido. Deixa eu ver o que tá achando ruim aqui. Pressão. Deixa eu colocar aqui nessa região. Pegou. Aqui eu esqueci de selecionar uma região, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o meu resultado de pressão, né? Então eu vejo, obviamente, nessa região aqui mais plana, né? Se você quiser aumentar aqui o plot, ó, você pode fazer isso, né? Aí você consegue melhorar, tá? Eu faço os resultados aqui mais para o aluno aprender, tá? Mas eu fico mais à vontade lá no CFD Post, tá? Vou fazer um outro plot agora só na região do carro, tá? Então, pressão, carro. E outra coisa, tá? Nome sem acento, sem espaço, não deixe isso, não dá problema. Então vou pegar aqui, ó, o Alcar e vou gerar. Então aqui, ó, eu consigo observar, né, o campo de pressão. E aí, claro, lá na interação fluido-estrutura, eu vou exportar esse resultado de pressão para minha estrutura, né? E aí eu vou ver como, do ponto de vista mecânico, né, a minha estrutura vai se comportar, se ela vai suportar essas cargas. Vou colocar aqui um outro plot aqui de velocidade agora, só para vocês. Tá? Então vocês podem processar aqui, pode processar lá fora, tá? No CFD Post, tá? Então, obviamente, isso aqui eu precisaria de um domínio maior, tá? Para não ter influência da parede, tá? Mas aqui é o resultado de velocidade, tá bom? Lá no CFD Post eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou sair aqui. Aqui você sempre deixe salvo, né, para futuros cálculos, né? Porque ele tem um arquivo de resultado que aí ele deixa salvo para poder você usar no CFD Post, tá? Eu vou só lá no CFD Post para a gente fechar aqui essa simulação. Então veja que aqui dentro do Fluent você tem a opção de não precisar sair da interface gráfica, né? Você pode fazer o teu pós-processamento, fazer teus gráficos, tá? Eu vou usar isso aqui porque de qualquer forma você compara o resultado de uma simulação para outra, tá? Então eu vou só dar um update aqui. Só para garantir que ele vai vir para cá, tá? Para o CFD Post. E aí, se você achar melhor usar o CFD Post, você não precisa nem fazer o pós-processamento aqui no Fluent, né? Você já vai direto aqui para o CFD Post e faz. A vantagem de usar aqui é porque eu uso também no CFX, né? Então, independente do software que eu estou usando, eu vou aprender uma única coisa, né? Um único pós-processamento. Deixa eu atualizar. Aí quando acabar aqui a gente vai fazer um outro nessa mesma linha, né? Só que fazendo do zero, né? A parte de tratamento do CAD, tá? Para vocês aprenderem como fazer esse. Porque aqui tá muito bom, né? Já tá com o carro pronto, né? Eu quero ver quando vocês tiverem uma geometria específica para fazer. Deixa eu dar um pause aqui nesse negócio. Então vou abrir aqui o CFD Post, tá? Pra gente começar aqui o pós-processamento.
Então aqui também posso fazer aqui, né? Vou plotar aqui velocidade e fazer bem rápido aqui. Não ficar tão repetitivo, né? Vou usar a própria simetria. Vou colocar aqui 50 contornos, tá? Vai ficar uma visualização bacana aqui. Então eu consigo ver aqui o perfil de velocidade. Vou criar um outro plot aqui para pressão, tá? Também uso o mesmo plano, 50, deixa eu ver um pouquinho, deixa eu só desabilitar aqui, campo de pressão, né? E agora, isso aqui também é legal, vetores, né? Pra gente... E aí a gente consegue ver. Isso também o Fluent faz, tá? Lá na interface dele. Eu tô fazendo aqui porque para não perder tempo, tá? Que eu faço mais rápido. Então é bem legal aqui a visualização. E uma outra, né? Que é também legal, que é isso aqui, né? A gente fazer a Default Transformation, né? Como eu estou usando a simetria, né? Então eu posso vir aqui, ó. Apply Reflection. A partir do plano YZ, né? É só reflexão. Que estranho. Meio maluco aqui, né? Pensei que tava plano legal aqui. Tem que alterar isso aqui. Não faz isso não, depois eu faço. Tá? Depois eu vejo. Isso aqui foi o... Quando a gente fizer aqui o plano de simetria da gente, aí fica melhor. Porque aqui, como é uma geometria que eu já peguei. Vamos lá. Eu vou criar aqui um streamline. Lembrando que o streamline a gente coloca aqui da entrada, né? Porque ele vai jogar as esferazinhas para criar aqui o... E aqui eu posso fazer a minha animação, né? Então eu seleciono aqui o streamline, coloco o slow. E aí eu consigo ver exatamente esse perfil aqui. Ok? Então esse é o pós-processamento básico, tá? Eu vou parar aqui o vídeo, porque agora a gente vai fazer do zero essa simulação de escoamento externo.